Oi, tudo bem? Aqui é o Nicolas, professor de inglês, escritor e desenvolvedor de websites. Hoje eu venho nesse vídeo aqui trazer uma reflexão, tá? E eu peço a vocês que assistam esse vídeo, por favor, deixem aí nos comentários qualquer reflexão que vocês venham a ter baseado nesse vídeo, que eu vou procurar trazer conversas e reflexões desse tipo daqui pra frente, tá? Então, vai ser um vídeo que vai ter uma continuação, né? Vários pensamentos que eu vou aí desenvolvendo. Hoje eu quero falar sobre uma reflexão que eu ando tendo sobre a insignificância, tá? Eu quero falar sobre a insignificância que a gente observa na nossa vida. Eu quero perguntar para vocês se vocês têm percebido no dia a dia de vocês quais são as coisas que vocês andam fazendo que são insignificantes. Para um pouco para pensar sobre isso. O que é na última semana, na sua última semana, não precisa nem ser muito longe, na sua última semana, o que você fez que foi simplesmente insignificante, ou seja, que não teve significado nenhum para você, nem para ninguém, nem para nada no mundo? Você consegue pensar em alguma coisa? Você consegue pensar em muita coisa? Deixe nos comentários, tá? Porque eu tenho percebido que a gente vive muito na insignificância. Ou seja, fazendo coisas ao simples fazer, sabe? E não parar para pensar qual é o significado do que eu estou fazendo, por que eu faço o que eu faço. E eu tenho observado muito ultimamente, assistido muito conteúdo, consumido muito conteúdo relacionado a esse tipo de coisa, e eu percebo que a gente não tem a menor noção da nossa própria insignificância. Às vezes a gente acha que sabe, né? Porque às vezes a gente talvez veja alguma coisa, por exemplo, relacionado ao nosso universo, né? Reflexões realmente da astronomia, e a gente vê como a gente é pequeno e tudo mais. Mas será que a gente realmente pensa nisso? Até mesmo na nossa própria porção do universo aqui nesse planetinha, você já parou para pensar na idade que a humanidade tem? Eu vou deixar aqui embaixo dois vídeos do Pirula que contam a história da humanidade. Mesmo que seja assim, passando por cima, acho que são umas 2 horas de conteúdo, né? Quem é que tem paciência para ficar 2 horas assistindo vídeo sobre a história da humanidade? Só para pensar, para realmente notar, né, o que a gente anda fazendo. E eu acho que é muito importante a gente parar às vezes para analisar essas coisas. Uma coisa que eu percebi é que a gente não sabe e a gente não procura saber o que é que a gente é e do que nós somos resultado e também dos privilégios que nós temos de estarmos existindo nesse tempo em que a gente está existindo. Claro que existem inúmeras coisas que a gente quer e que deveriam melhorar na nossa sociedade, né? Mas quando a gente, por exemplo, começa a ter uma visão mais humilde, eu diria, da nossa porção de existência, a gente começa a viver um pouco melhor. Porque, por exemplo, quando você analisa que se você for varrer o chão da sua casa, eu disse isso pra minha enteada esses dias, ela falou pra mim que ela não conseguia ver nada aproveitável em varrer o chão. E aí eu contei pra ela uma coisa que eu ouvi nesses meus estudos, nessas minhas investigações. O professor Mário Sérgio Cortella disse que ele conheceu uma mulher que vivia numa casa em que não tinha chão. Ou seja, a casa dela, o chão dela era areia, né? E ela varria o chão de areia. Mesmo sem, né? Pra gente é quase impensável isso, né? Mas é assim que a gente pode ter uma observância diferente, né, do nosso dia a dia. Imagina só você tem um chão, que privilégio isso, né? Aí você pode pensar assim, nossa, essa é uma visão muito de boa, né? Muito pacífica, muito passiva, né, dos problemas. Mas eu acho que a gente pode ter essa visão pelo lado de que a gente tem que ser mais feliz com o que a gente tem, com o momento que a gente está vivendo.
professor Clóvis de Barros fala no seu podcast, também vou deixar o link aí embaixo para vocês conferirem esse episódio em específico. Ele fala que na vida dele, como estudante, né, lá no primeiro ano, fundamental, diziam para ele que ele tinha que estudar e que se esforçar pensando no segundo, que tinha que pensar no terceiro, que no final do ensino médio tinha que pensar na faculdade tinha que pensar no estágio tinha que pensar no trabalho sobre as metas, sobre a promoção, e sempre tem alguma coisa além. E ele chama isso de uma armadilha, e que ele falou que ele não cai mais nessa armadilha porque ele sabe que a vida dele está onde ela está, no momento em que está, né? No momento em que as coisas estão acontecendo. Então eu acho que isso é uma reflexão muito boa, muito positiva, que eu senti a necessidade de trazer aqui. Não quero me apropriar, né, desses pensamentos, mas com certeza compartilhar com vocês para a gente iniciar aí um debate de valor, né? Eu, por exemplo, com base nesses meus estudos recentes, eu realizei que eu posso dar, por exemplo, um curso de inglês gratuito, né? Aí você pensa, nossa, mas a gente vive em uma sociedade em que o dinheiro é indispensável, é essencial, né? Mas às vezes eu acho que a gente tem que pensar também em nós mesmos, como a gente pensa nas nossas metas, né, no nosso futuro. Como é que eu faço de mim, do eu de agora, a coisa de valor? E não no sentido individualista só. Tá? Você pode ser individualista e buscar resultados e tudo mais, né? Mas como é que você começa a olhar para o seu momento, para o seu dia, para o que você está fazendo, com o mesmo valor que você olha, por exemplo, para as metas que você tem que alcançar na sua profissão, né? No seu estudo, como você pensa no que você quer alcançar com a sua vida, né? O que você pode alcançar no dia de hoje? O que você pode alcançar no agora? E esse é um assunto que tem muita abrangência, principalmente na filosofia, né? Porque é uma coisa que foi pensada durante toda a existência da humanidade, pelo menos da que se tem registro, né? Nos estudos de filosofia, pelo menos. Quando a gente vê, por exemplo, os filósofos mais antigos, é uma questão quase atual. Eu, por exemplo, assisti um vídeo muito bom da Nova Acrópole, que fala sobre Platão, né? E daí a gente pensa, nossa, Platão, uma coisa bem chata, né? Filosofia. Mas quando você para analisar, você percebe que tem uma contemporaneidade tão grande naquilo. Por exemplo, na Grécia Antiga, né? Eles falam que a gente tem que ser, nós temos que ser pessoas de bem. E o que é ser de bem? Você já parou para pensar nisso? Eu vou deixar aí então o vídeo para você ter todas essas reflexões que eu tive. Espero que você tenha paciência para poder investigar um pouco sobre o seu dia a dia e deixar um comentário aí para a gente continuar esse debate. Acho que é isso por enquanto. Eu sei que tem muita coisa para pensar, muita coisa para debater, mas eu não quero ser muito pretensioso, não quero me alongar demais nesse tipo de assunto. Mas eu com certeza vou procurar trazer conteúdo, sim, nesse sentido, né, e buscar trazer valor para minha vida e para de quem tem a vontade aí de me acompanhar nesse sentido. Tá bom? Então, aliás, se você tem interesse, né, em participar das aulas de inglês que eu estou dando agora em dezembro de 2022, é totalmente gratuito. Eu estou abrindo a minha câmera e a minha tela do computador e ensinando mesmo, treinando pronúncia, tirando dúvidas e interagindo bastante com quem tem disposição de participar dessa aula. Inclusive, é uma das coisas que me tem feito pensar muito, né? Porque a gente não valoriza um conteúdo gratuito quando ele aparece. E eu já tentei até vender, né, esse curso, e também as pessoas não se interessam. Então, assim, me passa pela cabeça que a gente está muito em desconexão com o que importa. Não que o meu ensinar inglês importe, né, mas eu tenho certeza de que o inglês faz muita diferença, dependendo do que é que você está estudando, né. Pensa bem, não é só pelo lado americanizado do mundo, mas eu vou te dar um exemplo. Acho que 90% do meu estudo
relacionado à programação, que é a área que eu estava estudando nesse último ano. 90% dela foi toda em inglês e não tem conteúdo traduzido 100%. Nesse sentido abrangente de pesquisar e ir atrás das coisas. Tá? Então eu acho que é uma coisa que tem muito valor para as pessoas. E se não for na área de estudo, então na área de estar em contato com outras pessoas, aprendendo uma coisa que é divertida, que pode ser divertida. Tá? Então se você tem interesse, também vou deixar aí embaixo o link para o grupo dessas aulas, o grupo de WhatsApp. É só clicar no link, você entra no grupo e já tem acesso aí quando eu estiver disponibilizando o horário e o grupo para a gente ter a aula, tá? Então não deixa de deixar um comentário. E é isso. Até a próxima. Até mais.